Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao terceiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista das lições neste terceiro trimestre é o pastor Silas Queiroz. E a lição que iremos estudar é a lição de número 11, que tem a sua data marcada para ser ministrada, o dia 15 de setembro de 2024, Dia Nacional da Escola Dominical. E o tema da lição, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Texto áureo. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestia a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agradar. Isso está registrado no livro de Esther, capítulo 6, versículo 11. Verdade prática. Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esther, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Introdução. Na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Tendo ela a garantia do rei Assuero de que o seu pedido seria prontamente atendido, ainda assim, Esther não faz o seu pedido neste primeiro banquete, mas, em vez de fazer o seu pedido, ela convida o rei que compareça a outro banquete e também Amã, e isto no dia seguinte. Na noite anterior a este segundo banquete, fatos novos aconteceriam. Fatos que mudariam o rumo da história. Fatos que alterariam totalmente tudo o que estava para acontecer na capital Suzã. Observe que o nosso Deus estava no controle da história. Podemos ver a mão de Deus operando na vida de Esther, na vida de Mardoqueu, na vida do povo de Deus. Deus, como é conhecedor de todas as coisas, embora nós não podemos saber o que vai acontecer daqui a um segundo, o nosso Deus sabe o que estará nos jornais no dia seguinte. E, portanto, algo mudaria totalmente o curso, o rumo da história em Suzã. Primeiro tópico. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro subtópico. Uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Isso é muito interessante. Enquanto Assuero foi para o seu aposento para descansar, para dormir, Amã saiu exultante, alegre, deslumbrado do banquete promovido por Esther. Porque na mente de Amã estava que, além dele ser honrado pelo rei Assuero, agora ele alcança honras da parte da rainha Esther, porque Amã, ele queria ser honrado. Amã, ele queria ser visto. Ele alimentava o seu ego com honras, com aplausos. Porém, a sua alegria, o seu júbilo se converteu em ira, porque ao sair do palácio, quem está na porta do palácio é Mardoqueu, o judeu Mardoqueu, que nem se move diante de Amã. Amã estava acostumado a ter todos aos seus pés. Em todo o Império Persa, nas 127 províncias pertencentes ao Império, quando Amã chegava, todos se dobravam diante dele. Mas Mardoqueu nem se movia, porque Mardoqueu conhecia o Deus de Israel. E como já falamos nas lições anteriores, Amã não queria apenas respeito,
O dobrar-se diante de Amã não significava apenas respeito, mas Amã estava querendo adoração. E por conhecer o Deus de Israel, Mardoqueu sabia que Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Amã vê Mardoqueu, ele fica irado. A sua alta posição no reino persa, a sua riqueza, nada satisfazia Amã enquanto Mardoqueu estivesse na porta do palácio. Em outras palavras, enquanto ele não exterminasse Mardoqueu. Observe que o ódio que Amã sentia estava lhe consumindo. Então ele foi aconselhado por sua mulher e pelos seus amigos para que fizesse uma forca e enforcasse Mardoqueu. Ele aceita o conselho. Veja o que está escrito em Ester capítulo 5, versículo 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu e, então, entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Amã manda fazer uma forca para Mardoqueu. O conselho caiu bem, ele ficou feliz, satisfeito. Ele toma posse desse conselho, porque é tudo que ele queria ouvir. Ele queria matar Mardoqueu. Agora observe que depois desse conselho, Amã foi dormir. Foi dormir já com o plano todo arquitetado. No dia seguinte ele iria pedir ao rei para que o rei lhe autorizasse, lhe desse autorização para enforcar Mardoqueu. Amã foi dormir, com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. E aí nós observamos a mão de Deus trabalhando. Deus tira o sono de Assuero. Deus faz com que Assuero fique com insônia. Porque Deus iria fazer algo extraordinário nesta noite, na noite anterior ao segundo banquete de Ester. Segundo subtópico, forca ou honra. Enquanto Mardoqueu estava dormindo, duas pessoas planejavam o seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero, um dia de honra. Veja o que diz o comentarista. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, ele intercepta o mal e faz com que as bênçãos nos alcancem. Veja o que está escrito no Salmo 91, versículo 5 ao versículo 10. Diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Terceiro subtópico, 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos desde que Mardoqueu denunciou uma conspiração que estava sendo feita por 2 guardas de Assuero, Bigtã e Teres. Observe que desde então tudo permanecia do mesmo jeito para Mardoqueu. Na verdade, parecia que estava tudo esquecido. Mardoqueu nunca recebera honrarias pela denúncia que fizera de tal conspiração. Mas, na noite anterior ao segundo banquete
que seria promovido por Esther, Deus vai trabalhar de maneira sobrenatural. Porque ele trabalha como ele quer, na hora que quer, usa quem ele quer. E observe que Deus trabalha até mesmo na fisiologia humana. Deus tira o sono de Assuero. Deus faz com que o rei tenha uma insônia. Porque nada pode impedir o agir de Deus, conforme está escrito em Isaías 43:13. Operando Deus, quem impedirá? Veja o que diz Provérbios capítulo 21, versículo 1. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Deus iria trabalhar de maneira sobrenatural através da vida de Assuero. Ele perde o sono. E após perder o sono, estando com insônia, ele ordena para que tragam o livro das crônicas e lessem para ele. E aí nós vemos a providência de Deus em ação. No livro de crônicas havia muitas anotações, fatos importantíssimos que aconteceram no reino persa. O próprio rei Assuero já estava há 13 anos reinando. Então muitas coisas já estavam escritas nesse livro. Mas Deus é tremendo, Deus é extraordinário. A página que foi aberta foi a página em que estava escrito acerca de Mardoqueu. Fatos importantes estavam escritos no livro. Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele. Não eram poucos os relatos que estavam ali. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. Agora vejam como que Deus é tremendo. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Quando o livro estava na mão daquele que ia fazer a leitura, quando ele abre o livro, está ali os feitos de Mardoqueu. A denúncia que Mardoqueu havia feito, que trouxe livramento para a vida do rei Assuero. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Segundo tópico, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro subtópico, um ato de justiça. Quando ouviu as crônicas, a leitura das crônicas, Assuero, ele imediatamente pergunta aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Na verdade, Mardoqueu não havia recebido nada. Veja a resposta que os servos de Assuero deram para ele. Coisa nenhuma se lhe fez. Responderam. Isso está em Esther, capítulo 6, versículo 3. Na verdade, Mardoqueu não havia recebido nenhuma honraria por ter denunciado uma conspiração que tiraria a vida do rei. Mas, como já dissemos, e está registrado em Provérbios capítulo 21, versículo 1, como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Deus já estava trabalhando no coração de Assuero e logo ele se interessou em recompensar Mardoqueu. Mas ele ainda não sabia como fazer isto. Então ele vai perguntar como que ele deveria fazer isto. E nesse momento em que ele está reunido, ele percebe que alguém estava no pátio do palácio. Veja o que está escrito em Esther capítulo 6, versículo 4. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã, tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Amã estava ali para informar o rei, para pedir autorização ao rei para enforcar Mardoqueu. Mas o rei, quando percebe que havia alguém no pátio, ele pergunta quem estava ali. E os moços, os jovens que estavam com o rei, dizem que é Amã.
E os jovens do rei disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E, entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Amã, o inimigo de Mardoqueu, iria definir a honra que Mardoqueu teria da parte de Assuero. Segundo subtópico, presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase, ficou extremamente animado. Na verdade, ele entendeu que a proposta do rei Assuero em honrar uma pessoa se tratava dele, de Amã. E isso fez com que ele esquecesse até mesmo de Mardoqueu e da forca que havia preparado. Porque Amã, ele se alimentava disso. Ele precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Amã queria ser honrado, queria ser sempre aplaudido, queria ser visto, ser o centro das atenções. Como já dissemos, isso alimentava o seu ego. Só que isso também é algo doentio. Amã agia de maneira doentia. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Presumir-se, achar que deve ser honrado, achar que deve ser aplaudido, também manifesta aí um quadro de soberba e orgulho. E é muito perigoso, porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Veja o que diz o versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. E diz mais, a Bíblia Sagrada, está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja o que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 5, também nós encontramos algo falando acerca da soberba. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, precisamos ter cuidado, precisamos agir com humildade, precisamos refutar, rejeitar a soberba, para que possamos ser bem-aventurados. Terceiro subtópico, o devido lugar da honra. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Isso está em Ester, capítulo 6, versículo 6. Amã, certamente convicto de que ele era o homem que seria honrado, ele sugeriu que este homem fosse vestido com veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Isso está em Ester, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9. Amã rapidamente sugere ao rei o que precisava ser feito para o homem. Observe que ele fala coisas que nos levam a entender que só faltou ele falar que o homem deveria sentar no trono do rei, mostrando assim toda a sua soberba, toda a sua altivez, porque achando que era ele quer a veste do rei, ele quer montar no cavalo do rei, ele quer receber a coroa real. Ele está imaginando que seria com ele. Ele está convicto de que ele era esse homem. Só que não. O que ele não sabia é que este homem era Mardoqueu. Amã
só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo, conforme está em Ester, capítulo 6, versículo 10 e 11. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Honrar não significa bajular. E isso nós podemos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Então, devemos honrar, não bajular. É o que a Bíblia nos ensina. Mardoqueu, ele recebe a honra, mas recebe a honra com humildade, não com altivez, não com soberba. Mesmo com toda a honra recebida, a Bíblia nos mostra que Mardoqueu voltou para a porta do rei, conforme está escrito em Ester capítulo 6, versículo 12. É preciso sempre manter os pés no chão. Terceiro tópico, a síndrome de imperador. Primeiro subtópico, a soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria a roupa do rei, o cavalo do rei e a coroa do rei, conforme está em Ester, capítulo 6, versículo 8. Como já falamos, na verdade ele queria ser como o rei. Ele revela toda a sua soberba, toda a sua altivez, toda a sua presunção. Tudo aquilo que estava em seu coração, ele revela através desta sua sugestão ao rei. Porém, como já dissemos, ele não imaginava que seria para Mardoqueu. E tudo que ele sugeriu, ele fez para Mardoqueu. Veja o que está escrito em Ester, capítulo 6, versículo 11. E Amã tomou a veste e o cavalo e o vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, como já dissemos, em sinal de humildade, colocando os pés no chão. Mas tudo que foi sugerido por Amã foi cumprido na vida de Mardoqueu. E Amã, ele teve que ver a honra que o rei estava dando a Mardoqueu. Segundo subtópico, um mau prenúncio. Depois de participar da honra de Mardoqueu, de puxar o cavalo e estar à frente, falando tudo aquilo que ele, Amã, havia sugerido ao rei que fosse dito, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada, traumatizado, chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Uma grande frustração. Nesse momento, não ouviu uma palavra de ânimo, nem uma palavra de solidariedade, uma palavra de consolo. Não. Ouviu uma palavra de sentença, uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Isso está em Ester, capítulo 6, versículo 13. É a mulher de Amã dizendo isso para ele. Sabe o que ele está dizendo? Você mexeu com um servo de Deus. Você mexeu com um homem de Deus. Ele é da semente dos judeus. Você não vai poder prevalecer contra ele.
A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Não existe maldição contra Jacó. E Amã estava mexendo com a pessoa errada. Ai daqueles que tocam nos escolhidos do Senhor. E Amã iria sofrer algo terrível em sua vida. Por quê? Porque o Deus de Israel estava com Mardoqueu. O Deus de Israel peleja as nossas guerras. O Deus de Israel está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Entre o intervalo do banquete de Ester, do primeiro banquete para o segundo banquete, durante a noite que antecede o segundo banquete, quanta coisa mudou. Deus agiu de maneira sobrenatural, mudando o curso da história. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, assista as lições passadas. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.